Olá pessoal, então dando início às nossas aulas, vamos falar hoje sobre bioprocessos, né? A gente vai dando sequência ao nosso cronograma das aulas durante esse período de aulas remotas. Bom, a aula de hoje ela visa então demonstrar a importância dos bioprocessos, falar brevemente sobre os principais bioprocessos utilizados pela indústria e dar alguns exemplos, né, das aplicações dessa tecnologia. Bom, então tudo começa lá com os processos fermentativos, né? A gente já comentou algo sobre eles quando a gente falou de produção de vinho e cervejas, né? A gente falou de Saccharomyces, né? Brevemente a gente ainda vai detalhar essas produções em aulas futuras, mas né, tanto na produção de vinho, cerveja como pão acontece então um processo fermentativo, né? O açúcar que está ali, ele é transformado, né, em álcool, certo? E isso acontece através de um processo de fermentação feita pelo Saccharomyces cerevisiae. E é assim que é produzido vinho e cerveja. Obviamente que cada indústria tem, né, sua cepa específica de Saccharomyces. Então, a produção de vinhos e cervejas, ela foi o primeiro processo fermentativo que foi então escalonado, né, para a indústria, né, que foi desenvolvido em escala industrial. Esses processos, né, eles são baseados então no metabolismo microbiano. Então, por isso que a gente precisa entender como é que funciona o metabolismo microbiano. Então, a gente vai falar aqui um pouco sobre as etapas de crescimento microbiano, né, para que a gente entenda como que essas substâncias, né, elas são produzidas então por esses micro-organismos. Obviamente que a indústria ela aproveita então isso que naturalmente acontece nesses micro-organismos para tirar um subproduto que é importante para ela, que ela vai comercializar. Então, seja, por exemplo, né, o vinho ou cerveja no caso, né, das indústrias de bebidas. Tá? Mas outros produtos também são oriundos do metabolismo microbiano. Então, as fermentações elas são usadas, né, para a produção desse processo. Elas também podem ser usadas no tratamento ambiental, produção de alimentos e produção de medicamentos. Então, por definição, processo fermentativo é qualquer processo microbiano operado em grande escala, independentemente de ser ou não uma fermentação. O termo fermentador se usa como sinônimo de bioreator. Então a gente vai ter uma noção do que é o bioreator, que é o equipamento onde se faz então esse processo de fermentação. Esse equipamento nada mais é do que uma grande panela, um tanque, onde você consegue então medir as condições de temperatura, de pH, né, de oxigenação, né, de agitação do meio, né? Também você consegue, né, tornar aquele meio estéril, né, antes de adicionar, né, o material que você vai fermentar ali, né? Então é um equipamento bastante utilizado, né, e de tamanhos diferentes. Você tem equipamentos pequenos numa escala laboratorial, até equipamentos maiores para a produção de milhares de litros de cerveja e vinho em escala industrial. Tá? Bom, como é que funciona então esse equipamento? Né? Então, esse equipamento, como eu falei, né, você é um equipamento que ele é fechado hermeticamente, né? Você tem controles de temperatura, pH, você consegue, antes de adicionar então esse material, a esterilizar, né, para que o seu inóculo ali ele entre puro ali, né? Então você prepara esse inóculo, faz testes em fase laboratorial e depois que você tiver esse processo funcionando em escala laboratorial, você leva para a fase industrial. E aí, né, você vai colocar aqui um meio de cultura, você vai colocar o seu inóculo, os micro-organismos vão crescer aqui, eles vão transformar aquele produto inicial que está ali, né? Se for a uva, por exemplo, eles vão transformar lá em vinho, né? E no final você vai ter produtos, subprodutos e resíduos. E a indústria geralmente aproveita tudo isso. Bom,
Então a gente precisa, né, conhecer um pouco sobre o metabolismo dos micro-organismos para a gente entender como que esses processos funcionam na indústria. Então, o metabolismo, na sua definição, é um conjunto de reações químicas de degradação, que é o catabolismo, e de síntese, que nós chamamos de anabolismo de substâncias em organismo. Então, na prática, o que você faz? Você se alimenta, né? Nós comemos carboidratos, proteínas, né? A gente quebra, né, essas macromoléculas, né, em moléculas menores, né, para que seja utilizada então no nosso anabolismo. E através dessas, né, então, de aminoácidos e do açúcar, a gente usa para produzir outras substâncias que o organismo funciona. Então, geralmente o catabolismo, né, nesse processo de quebra, ele produz energia e no processo de síntese se consome essa energia. E aí você tem vias catabólicas, né, a degradação de compostos orgânicos em moléculas menores, né, onde uma parte dessa energia será acumulada sob a forma de ATP e o restante é dissipada como calor. Então, no geral, as reações metabólicas sempre produzem calor, né? O processo fermentativo ele produz calor. Então, isso é um fator importante, né? Se eu tenho que ter uma temperatura regulada lá dentro e durante esse processo vai produzir calor, eu tenho que ter uma forma de dissipar calor, por exemplo. Então, aqui um resumo, né, do metabolismo. Então, através da alimentação, moléculas maiores, né, elas são quebradas em moléculas menores, né, e essas moléculas menores, através do anabolismo, elas são usadas para fazer moléculas maiores, né. Então, essa reação aqui do catabolismo, ela libera calor e subprodutos, né, e os nutrientes são utilizados, então, no anabolismo, né, para produzir outras moléculas, e é assim que funciona isso a nível celular. Bom, tanto a respiração como a fermentação são as principais vias catabólicas. Uma nós temos a presença de oxigênio e na outra não temos a presença de oxigênio. A quantidade de energia liberada, né, os produtos finais, eles diferem se a oxidação dos compostos orgânicos for total ou parcial. Então, por exemplo, na glicose, que é a quebra do açúcar. A glicose é degradada até piruvato. Então, em presença de oxigênio, a entrada do piruvato, né, no ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa permite a quebra total da glicose até gás carbônico e água, liberando energia na forma de ATP. Então, se a gente olhar o famoso ciclo de Krebs, né, vocês vão ver isso, ou já viram, né, em bioquímica, né? Então, durante o processo, né, de transformação de um composto em outro, vai sendo liberado, então, ATP, que é a energia que a célula usa para outras funções, e também subprodutos como CO2. Né? E cada produto, né, vai sendo transformado, né, de uso citrato, ele é transformado em alfa-acetoglutarato, que é transformado em succinil-CoA, e assim por diante, e esses subprodutos vão sendo integrados no metabolismo. Né? O ciclo de Krebs ele não está isolado no metabolismo microbiano, no nosso metabolismo, ele está ligado, né, a outros ciclos, a outras cascatas bioquímicas que estão acontecendo ao mesmo tempo, né, durante o metabolismo. Então, mediante a redução do piruvato, de alguns dos seus derivados, né, vários micro-organismos geram outras substâncias orgânicas. Acetona, butanol, etanol, ácido lático, ácido acético, glicerol. Isso é utilizado e aproveitado pela indústria. Então, dependendo das condições ambientais, isto se dá na presença ou na ausência de oxigênio. Algumas leveduras e bactérias, assim como células musculares podem tanto respirar ou fermentar. Consequentemente, né, a quantidade e os produtos produzidos em cada processo vão ser diferentes. Então, por exemplo, no processo, né, no metabolismo, no qual há presença de oxigênio. Então, a glicose ela é quebrada até o final em CO2 e água. Né? Então, isso geralmente acontece, né, na respiração, usando então o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, e há uma produção de 36 a 38 ATPs. Já na fermentação não tem oxigênio. Então, essa glicose ela é quebrada e ela vai formar, na verdade, subprodutos compostos orgânicos, etanol, ácido lático,
que vão ser utilizados pela indústria, por exemplo. Então vejam que na maioria das vezes a gente vai induzir, então, né, a gente vai trabalhar no ambiente sem oxigênio para induzir a fermentação. E aí essa diferença, né? Então na respiração aeróbica você vai ter a produção de 38 ATPs, na fermentação alcoólica, né, feita pelo Saccharomyces cerevisiae e algumas bactérias, você vai ter a produção de etanol, mais CO2 e 2 ATPs. E na fermentação lática, né, feita por bactérias como Streptococcus e Lactobacillus, você vai ter a transformação da glicose em ácido lático mais 2 ATP. Então vejam que o subproduto também vai depender do micro-organismo no qual vou estar utilizando para fazer esse processo de fermentação. Então aqui eu tenho vários exemplos de subprodutos que são produzidos por micro-organismos diferentes, né? Então o ácido acético ele é produzido por Clostridium, né? Alguns componentes, né, como a transformação, né, ali do açúcar em ácido lático, são por Streptococcus, Lactobacillus, né? Nós podemos ter também a produção de ácido butírico por outros Clostridium, ácido propiônico por Bifidobacterium ou Propionobacterium. Então, conforme o micro-organismo que eu for utilizar, eu vou ter, então, né, ácido fórmico por Shigella, eu vou ter, então, né, um subproduto. Então, no metabolismo, né, os caminhos de degradação eles se cruzam com os de síntese, né? Outras moléculas, aminoácidos, ácidos graxos, podem entrar em determinados pontos da via catabólica da glicose, convergindo para a produção de energia e de pequenas moléculas simples. E essas vias metabólicas não são reversíveis. O caminho seguido na degradação de uma substância é parcial, totalmente diferente do caminho de síntese correspondente. Então, nem sempre, né, o caminho para a quebra daquele produto, né, até um subproduto, ele vai, né, seguir, né, o mesmo caminho para a síntese correspondente. Pode ser uma via totalmente alternativa. Então, durante o metabolismo, né, anabolismo e catabolismo, eles são processos que ocorrem de maneira simultânea, mas eles podem ocorrer em compartimentos celulares diferentes, sobretudo em eucariotos. Essa separação facilita, então, a regulação enzimática do metabolismo, né, porque eu vou produzir essas enzimas em compartimentos diferentes para serem utilizados, eu não vou ter sobreposição, né, o que também garante um menor desperdício de matéria e energia. Além das vias metabólicas primárias, temos vias metabólicas secundárias específicas. Bom, esse é o primeiro ponto aqui da aula importante. Então, durante esse processo do metabolismo, né, nós temos, então, vias metabólicas primárias que vão dar origem a alguns subprodutos e temos vias metabólicas secundárias que vão dar origem a outros produtos. Então, dependendo do que eu quero, pode ser que eu tenha que deixar o crescimento microbiano, né, por mais tempo para que essas reações metabólicas secundárias aconteçam. A ativação de uma ou de outras depende dos micro-organismos e das condições do ambiente. E aí a gente vai ter a produção, então, de metabólitos primários e secundários. Então, os metabólitos primários, eles estão relacionados com o crescimento dos micro-organismos e a transformação de nutrientes em biomassa, sendo os principais exemplos o etanol, né, o ácido lático e os aminoácidos. Então, esses subprodutos eles são obtidos através do metabolismo primário dos micro-organismos. Já os metabólitos secundários, eles permitem então a sobrevivência em ambientes competitivos e que contam com escassos nutrientes. Então, quem são esses metabólitos secundários? São antibióticos, alcaloides, pigmentos, algumas enzimas e toxinas. Então, leva mais tempo para você produzir esses metabólitos secundários, mas, consequentemente, né, o ganho, né, ele vai ser muito maior em relação aos metabólitos primários. Sempre vai depender do qual é o seu objetivo. Se eu for trabalhar numa empresa, né, de etanol, na produção de álcool, eu vou trabalhar sempre com metabólitos primários, né, e usar produtos e alterações para aumentar a performance do metabolismo primário. Já se eu for trabalhar, né,
na produção de antibióticos, por exemplo, eu vou ter que estudar e melhorar a reação relacionada ao metabolismo secundário, né? Esses micro-organismos vão ter que ficar mais tempo em cultivo, então talvez as necessidades do meio, né? Talvez não, provavelmente as necessidades do meio elas vão ser maiores em relação, né, às necessidades para a produção de metabólitos primários. Então os micro-organismos eles se desenvolvem o meio com a quantidade limitada de nutrientes e essa população ela passa por diversas fases. Então é muito importante que vocês entendam essas 4 fases que a gente vai falar aqui do crescimento microbiano. Então quando você adiciona um micro-organismo, né, no meio de cultura, a primeira coisa que ele acontece, ele tem que se adaptar a esse meio de cultura. Por que ele tem que se adaptar? Porque conforme a composição do meio de cultura, ele vai precisar de certas enzimas específicas para poder quebrar, então, né, aquele material. Então, por isso que a gente chama essa fase de fase log, é uma fase de adaptação. Então, o organismo ele vai, né, ele não começa a se multiplicar ainda, ele começa a produzir então enzimas e alguns constituintes celulares que vão ser necessários para processar, né, esse componente. Depois, então, ele já produziu as enzimas necessárias para quebrar então aquele meio de cultura, né, os compostos presentes naquele meio de cultura, então ele começa a crescer de maneira exponencial, né, no sentido de que, né, uma célula dá origem a 2, que dá origem a 4, que dá origem a 8, né, e aí você tem o crescimento logarítmico, por isso que é a fase log, sendo sintetizados, né, nesse momento numerosos metabólicos primários. Então, eu sempre gosto de perguntar quando é que são produzidos os metabólitos primários. Então, eles são produzidos, né, nessa fase de crescimento exponencial, na fase log. Depois, né, à medida que se consumiu, então, quase todos, né, os reagentes do meio, você começa a entrar numa fase estacionária. Por quê? Porque, né, você já consumiu quase todos os nutrientes do meio, a população microbiana ela cresceu muito, né? E o número de micro-organismos que se multiplica ele é igual ao número de micro-organismos que morrem. Então você entra numa fase estacionária, né? E é nessa fase estacionária, no final dessa fase estacionária, que começa a ser produzidos os metabólitos secundários. Por quê? Porque já começa então a haver uma competição entre os micro-organismos por nutrientes, por espaço. Então eles começam a produzir os metabólitos secundários, que também são produzidos, né, durante a fase de declínio, onde o número de morte, né, o número de micro-organismos que morrem, ele é maior do que aqueles que estão se replicando, né? Então por isso que você tem uma fase de declínio. E daí sem a renovação de nutrientes, as células morrem em um tempo. Então se a gente fosse dividir, né, esse processo aqui, se a gente fosse colocar esse processo numa fase, né, num gráfico para facilitar, então você tem aqui o tempo em horas, né? Você tem aqui uma escala logarítmica. Então a fase lag, como eu falei, não há multiplicação, então os números de micro-organismos eles permanecem praticamente constantes. É aquela fase no qual os micro-organismos estão, né, se adaptando então ao meio. Então você tem poucas células vivas. Depois ele já se adaptou ao meio, já produziu as enzimas necessárias, ele entra então na fase exponencial de crescimento, né? Então ali é aquela fase onde uma célula vai dar origem a 2, 2 a 4, 4 a 8, 8 a 16 e por aí vai. Então eu vou ter um grande número de micro-organismos e consequentemente a produção de metabólitos primários. Só que depois, né, o que acontece nesse processo? Os micro-organismos vão consumindo todos, né, os constituintes do meio. E aí, essa curva de crescimento ela entra numa fase estacionária. Por que ela entra numa fase estacionária? Porque o número de células, né, ele se estaciona, ele basicamente, né, o número de células vivas é igual ao número de células mortas. Até que ele entra em declínio, né, onde esse número de células mortas ele aumenta em relação às células vivas. Por quê? Né? Porque há uma forte competição aqui, né? Não tem mais nutrientes no meio, ou os nutrientes estão acabando.
e os micro-organismos começam a se competir, né, por esses nutrientes. E é nesse momento aqui, então no final da fase estacionária e no começo da fase de morte aqui, que há a produção intensificada desses metabólitos secundários. Tá? Então, com vista ao desenvolvimento, né, de um processo, a escolha do micro-organismo terá que ser feita, né, em função das suas vias metabólicas. Então, se eu quero um metabólito primário ou secundário. E as condições de cultivo também, né? Então, isso vai depender se eu quero, então, metabólito primário ou metabólito secundário. Então, eu vou ter um meio de cultivo, vou ter as células. Inicialmente, elas vão produzir o metabólito primário e depois o metabólito secundário. A composição do meio, ela vai depender das necessidades metabólicas do organismo, né? Então, por exemplo, o Saccharomyces cerevisiae, ele é um micro-organismo que ele se adapta a diferentes meios, né? Então, ele pode ser colocado na uva para produzir o vinho, na cevada para produzir, né, no malte para produzir a cerveja, na cana-de-açúcar para produzir etanol. Então, vejam que ele pode ter diferentes matérias-primas, né? Então, esse meio de cultura ele tem que ter os nutrientes necessários, né, nas concentrações adequadas, que variam em função do micro-organismo e do objetivo do processo. Em geral, os meios de cultura utilizados no laboratório eles incluem água, uma fonte de energia e carbono, glicose. Uma fonte de nitrogênio, né, então inorgânica, pode ser sulfato de amônia, nitrato de potássio, orgânica, que pode ser asparagina, succinato de amônia, glutanato, ureia, e também alguns constituintes complexos, como farinha de soja, peptona. Ele também pode conter sais minerais, como fosfato de potássio, sulfato de magnésio e cloreto de cálcio. E alguns elementos traços, como ferro, zinco, manganês, cobre, cobalto e molibdênio. Na indústria, né, esses meios definidos são substituídos por matérias-primas de baixo custo. Então, eu vou usar o soro de leite, o melaço de cana, o beterraba, amido de milho para produzir o etanol, por exemplo. Essa matéria-prima ela passa por um tratamento prévio, né, com métodos físicos ou químicos. Então, eu vou submeter ao calor, ou vou tratar com enzimas, né? E esse meio enzimático, né, ele deverá levar o substrato, né, e os elementos necessários para que a enzima possa desenvolver sua atividade catalítica. No cultivo, né, no fermentador, para ser economicamente viável, né, o micro-organismo ele tem que ser capaz de se multiplicar rapidamente, sintetizando então uma grande quantidade de produtos a partir daquela matéria-prima barata. Então eu tenho que ter essas linhagens celulares muito bem definidas, né? Então tudo começa com um processo inicial de seleção e aprimoramento. Né? Essas linhagens elas se tornam com o tempo segredos industriais, né? Existem bancos e coleções de cultura que vendem esse tipo de linhagem, né, como cultura pura, geneticamente estáveis e aptas para o cultivo de escala. Então eu posso entrar lá no American Type Cell Collection e comprar, por exemplo, uma cepa de Saccharomyces cerevisiae, né? Eu vou pagar aqui, ó, $354. As linhagens industriais elas diferem das linhagens originais em virtude de uma série de alterações genéticas. Isso também é muito importante, pessoal, né? Então, essas linhagens industriais elas vão sofrendo modificações, né, no sentido de melhorar, de aperfeiçoar a sua capacidade de produção. Vocês lembram lá que ela tem que produzir, né, ela tem que processar rapidamente aquela matéria-prima, produzindo uma grande quantidade de subproduto num curto espaço de tempo. Então, a gente vai selecionando, né, aqueles micro-organismos que têm essas características, né, e a gente pode também acelerar esse processo de seleção, né, fazendo mutações, né, ou gerando mutações para que esse micro-organismo ele adquira, então, essas características desejadas o mais rápido possível. Consequentemente, né, esse micro-organismo ele vai ficar diferente do micro-organismo que está no ambiente, né, que não passou por esse processo de seleção. Então, algumas vias metabólicas, especialmente, né, as do metabolismo secundário, elas podem ser alteradas de maneira a aumentar ao máximo a síntese do produto desejado e evitar a produção de algumas substâncias necessárias.
Vejam então que eu posso fazer manipulação genética para até excluir, né, algumas vias metabólicas desse microorganismo. Então essas linhagens industriais elas são selecionadas geneticamente, tendo inclusive algumas vias então anuladas ou desbalanceadas. Assim sobrevivem em pouco tempo no ambiente. Então, se eu pegar esse microorganismo que está adaptado na indústria, no laboratório, e soltar ele no ambiente, ele não vai conseguir sobreviver. Por quê? Porque lá no laboratório, na indústria, ele tem uma condição ótima de crescimento. Ele tem a matéria-prima, ele tem, né, a temperatura regulada, ele tem o pH regulado. E quando ele vai para o ambiente, ele não tem essas condições ótimas. E além disso, ele tem que competir com outros micro-organismos. Tá? Então, por isso que ele não consegue sobreviver no ambiente. Além disso, esses micro-organismos não devem ser patogênicos nem produzir toxinas. Então, muitas vezes, são feitas mutações para tirar genes de virulência, de resistência, né, e também de produção de toxinas. Já quando eu quero esses micro-organismos para a produção de medicamentos, de vacinas, né, aí são medidas de segurança estritas são tomadas, né, para que esses micro-organismos sofram essas mudanças e eu tenho certeza, né, que eles não vão causar danos caso sejam utilizados como cepas vacinais. E nós temos cerveja, inclusive, produzidas, né, hoje com com saccharomyces obtidos, né, do ácido láctico vaginal. Né? Então tem uma cerveja hoje que é produzida, né, com esses micro-organismos e é comercializada assim. Então a origem dessas linhagens industriais pode ser a mais diversa possível. Bom, esses micro-organismos são muito diversificados e poucos conhecidos, daí a expectativa em relação à prospecção de linhagens em ambientes extremos ou poucos usuais. Então, outro papel da biotecnologia é estar fazendo, né, trabalhos de prospecção, de busca de novos micro-organismos para achar linhagens, né, que possam oferecer vantagens ou, né, de novos genes, né, que possam ser úteis nesse processo industrial. É claro que eu não preciso, né, sempre desenvolver um processo novo para cada micro-organismo. Então, o que se faz, na verdade? Né? Então, quando se descobre um novo gene, um novo produto gênico, né, eu posso transferir esse gene para o micro-organismo que já está adaptado às condições industriais. Com isso, eu ganho tempo, né, e ganho também em produção. Algumas fermentações se desenvolvem sobre resíduos agroindustriais ou florestais, como grãos, palha, bagaços, serragem, e esse tipo de fermentação em meio sólido umedecido é utilizado na produção de alimentos, levedo de massa na panificação, a maturação de queijos por ação de fungos, né, o cultivo de fungos, a fermentação do cacau, do café e do chá. Então, tem vários objetivos diferentes nesse processo fermentativo e eu vou usar micro-organismos diferentes conforme o objetivo. Se eu vou produzir pão, se eu vou produzir queijo, né, qual tipo de queijo que eu vou produzir, etc. Em alguns lugares, essas fermentações ainda ocorrem de maneira artesanal, dentro de folhas de bananeira e cestas de bambu, ou mesmo em montões. Também existe hoje equipamentos sofisticados com bandejas, colunas, frascos e tambores rotativos, alguns totalmente automatizados para fazer a produção. Então, por exemplo, aqui, ó, um bioreator para fermentação em fase sólida. Né? Você tem um local lá para a injeção do ar, você tem vários controles de temperatura, pH, você tem a saída do ar e você tem bandejas ali contendo o micro-organismo onde ocorre, então, esse processo de fermentação e a transformação, então, desse meio líquido ali, do meio que está lá no subproduto. Outra variante interessante do processo fermentativo é a produção tradicional de vinagre em barris de carvalho. Então, o vinho ele é inoculado com acetobacter, que formam uma superfície que é chamada de mãe do vinagre. É uma película, né, de micro-organismos que flutua e que ela fica presa então ao quadriculado de madeira que a impede de afundar. Então ela fica boiando ali, né? Desse modo o micro-organismo cresce na superfície, né, do meio líquido em contato simultâneo com o ar e com o meio. Muito interessante. Então aqui, né, esse processo chamado, né, de método de Orleans. Né? Então você tem lá, né, a entrada do ar,
você tem o mosto e você tem essa cobertura, né? Os micro-organismos, então o Acetobacter ele cresce, né, ligado nessa, como se fosse uma tela de madeira, né, que não deixa ela afundar, e com isso você tem então o micro-organismo, ao mesmo tempo que ele tem contato com a ar, ele está em contato com o mosto ali, né, transformando então esse vinho em vinagre. Atualmente, a maioria dos processos industriais se desenvolve em cubas de vidro de ácido de até 20 litros, né? E os agentes biológicos se encontram submersos no meio de cultivo, que ocupa em cerca de 75% dessa cuba. Às vezes é necessário injetar ar e muitas fermentações se forma espuma. O desenho de um bioreator deve se adequar ao objeto do processo, levando em consideração a esterilização do sistema, a aeração, a homogeneização do meio, acréscimo de nutrientes e de aditivos anti-espuma, manutenção do pH, da temperatura, etc. Os modelos de fermentadores mais utilizados com micro-organismos contam com processo de areação e agitação mecânica. Isso facilita a distribuição dos nutrientes na cuba, mas gera calor, que deve ser eliminado, né, mediante a circulação de ar. Então, aqui um exemplo, né, de um bioreator, onde eu vou ter aqui, né, todos os controles aqui. Eu vou ter um motor, claro, que vai gerar essas pás, né, um misturador, para que esse meio ele continue então em constante movimento, para que a temperatura então ela se mantenha constante. Consequentemente, eu vou ter uma sonda para medir essa temperatura, né? Como está sendo produzido gás, CO2 aqui, eu vou ter saída de gás, eu vou ter um indicador de pressão. Eu posso ter aqui uma entrada de ácido ou base para regular o pH. Eu vou ter uma bomba, né? Eu vou ter aqui um local para saída de vapor e para entrada de nutrientes, né? Entrada de ar, né? E a saída do meu produto final, né? Então esse é um desenho clássico de um bioreator pequeno, geralmente encontrado no laboratório. Se o processo exigir asepsia, né, quer dizer, você vai ter que trabalhar no ambiente estéreo, né, então a gente vai ter que ter uma forma de esterilizar o meio, né, dentro ou fora do fermentador. Então, alguns fermentadores permitem que você, né, que a temperatura seja aumentada em altas temperaturas para que esse meio, então, ele seja esterilizado antes de você acrescentar seu inóculo. E esse processo de desinfecção e esterilização do equipamento também pode ser feito por injeção de vapor ou mediante o calor gerado por serpentinas, sendo essa medida extensiva a todos os ductos de entrada e saída e as válvulas, né? Claro, você tem que esterilizar todos os componentes, né, desse fermentador onde os micro-organismos vão entrar em contato. E também o ar tem que ser esterilizado mediante o uso de filtros adequados. Nos bioreatores em coluna ou torre, a homogeneização ela depende da injeção de ar. Os sistemas submersos são aprimorados para o cultivo de micro-organismos livres, mas são poucos econômicos quando se trabalha com células ou enzimas caras. A imobilização em um suporte inerte, né, ou em membranas em contato com o meio de cultura, simplifica a purificação do produto e permite a reutilização das células e das enzimas. Então, alguns exemplos aqui, né? Então, você pode ter bioreatores onde, né, os micro-organismos vão ficar livres, onde ele vai estar mobilizados em determinadas superfícies, né? E isso vai variar conforme o seu modelo de bioreator que você tiver e com, né, o objetivo da produção do seu produto. Então, outro ponto importante, né, é a mudança de escala. Então, os primeiros testes eles são feitos, né, num fermentador de laboratório, né, com uma capacidade de até 10, 20 litros, e depois disso, né, depois que você estabeleceu todas as condições ali, você leva isso para uma escala maior, de 5 até 100 mil litros. É claro que você vai ter que adaptar novamente algumas condições, porque você vai estar trabalhando num ambiente totalmente diferente, com muito volume, né? Então, uma operação simples de laboratório pode ser praticável ou pouco econômica quando realizada em grande escala. Então, esse é outro fator. Às vezes, ali no laboratório, com aquele meio, com aquelas condições ideais, funciona muito bem, mas quando você tenta transportar isso para uma escala maior, para uma escala industrial, isso não funciona. Então, a gente estuda, né, esse processo no bioreator de até 10 litros, onde se avaliam, então, todas essas variáveis físicos-químicas e escala.
Aumentar o tamanho do equipamento altera-se a relação superfície-volume. As condições de operação do fermentador na planta piloto devem ser ajustadas para um processo comercial. Se a experiência na planta piloto for bem sucedida, o processo poderá ser desenvolvido em um fermentador. A automatização do controle da fermentação permite que os parâmetros físicos e químicos, como pH, temperatura, oxigênio, velocidade de agitação, nível do meio, sejam recolhidos online por sondas e sensores. Quer dizer, você vai ter todos esses dados no computador atualizado constantemente para que você possa monitorar como é que está ocorrendo. Para que o processo se aproxime das condições ideais, a informação é analisada em relação ao modelo previamente estabelecido. Então, você tem um modelo ali já com tudo calculado, de quais as concentrações, temperatura, alterações de pH que você espera a cada tempo, e com isso você vai moldando o seu sistema para que ele fique o mais próximo possível desse padrão já previamente estabelecido. Assim, os ajustes e a mudança de escala são de grande complexidade. Então, a princípio parece simples, você adaptar o processo com um fermentador de laboratório, depois aumentar isso para um piloto e levar para uma condição industrial. E nesse processo aqui, vocês têm um papel fundamental, que é ajustar então essas condições de crescimento, de fermentação, para que isso possa dar certo. Bom, nesse processo de condução, pode ser conduzido de maneira contínua ou descontínua, com vantagens e inconvenientes. Então, quando a gente usa um sistema contínuo ou descontínuo, quer dizer, contínuo, você vai estar sempre trabalhando ali, você vai estar adicionando então a matéria-prima e do outro lado já vai estar saindo o seu subproduto. Ou você pode trabalhar por batelada. Bom, você adicionou ali o meio de cultura, ele vai ser transformado no seu produto. No final do processo você vai retirar seu produto, vai purificar seu produto, vai limpar o bioreator para receber então uma nova batelada. Então isso é a forma descontínua. Então no sistema descontínuo, uma vez que o fermentador é carregado com a matéria-prima, inóculo, a fermentação prossegue até o esgotamento dos nutrientes. Concluído o processo, extraído o produto, o fermentador é esvaziado, limpo e esterilizado antes de receber outra caixa batelada. Apesar do tempo improdutivo entre uma batelada e a seguinte, o sistema é relativamente flexível, já que o mesmo equipamento pode ser utilizado na fabricação de produtos diferentes. Eu limpei, lavei, esterilizei, posso colocar uma outra matéria-prima, outro micro-organismo para produzir outro produto final ali. A produção em batelada é bastante utilizada na indústria farmacêutica porque o risco de contaminação permanece relativamente baixo. Essa é a vantagem. Já no processo contínuo, principalmente em plantas onde eu tenho a necessidade de produzir grandes volumes, então tem que ser de forma contínua. Então, o acréscimo de nutrientes e a retirada do produto ocorrem de maneira simultânea ao longo do processo, eliminando então o tempo improdutivo. Como o risco de contaminação aumenta, porque ele vai estar produzindo de maneira contínua, o sistema se adapta a processos que não exigem asepsia, como a produção de proteína microbiana, álcool e o tratamento de água. Existe um sistema intermediário de batelada alimentada periodicamente. Parte do conteúdo, meio de cultivo e produto é retirada e substituída por meio fresco. Então é um meio termo. Bom, como é que você recupera esse produto? Então isso também é um ponto importante. Geralmente, é a etapa de maior custo, porque vai exigir filtração, se for um metabólito secundário, ele vai ser secretado pela célula e ele vai estar disperso num grande volume de água, e você tem que separar então esse componente, e geralmente isso é feito por decatação ou filtração. Se for metabólico que é produzido dentro da célula, você vai ter que lisar essas células para extrair esse produto, depois passar por um sistema de filtração. Então esses compostos vão ser concentrados por sedimentação, precipitação, filtração, centrifugação, extração por solvente, destilação, evaporação do solvente e secagem. A purificação ela envolve procedimentos como a cristalização e métodos cromatográficos.
E o problema são os resíduos da fermentação que pode representar um perigo para o ambiente. Por exemplo, o vinhoto, que é resultante da produção de etanol, ou o soro da indústria dos laticínios, se eles forem jogados então, no ambiente sem um tratamento prévio, eles podem causar problemas. E aí você tem que fazer um tratamento, né? O crescimento da biomassa sobre os resíduos que eliminam o problema e ainda permite a obtenção de mais um produto. Novamente, a biotecnologia. Então, esse subproduto que sai aqui, que pode ser um problema, né, para o ambiente, a biotecnologia pode fazer um tratamento, né, e utilizar para a produção de um outro produto. Na indústria de fertilizantes, né, nós temos então, né, processos fermentativos também, né, que podem então que permite a substituição de produtos químicos derivados do petróleo por agentes biológicos menos prejudiciais ao ambiente. Na América Latina, a produção de biofertilizantes envolve empresas pequenas e médias que contam com um sólido suporte tecnológico que foi originado nas universidades. O termo biofertilizante se aplica a produtos que contêm agentes biológicos capazes de favorecer o desenvolvimento vegetal. Então, exemplos são os rizóbios, que é uma bactéria simbionte, né? Quer dizer que vive em equilíbrio com a planta, nas raízes das plantas das leguminosas, que ela fixa o nitrogênio atmosférico, reduzindo então a necessidade de aplicar fertilizantes nitrogenados na lavoura. As bactérias elas são selecionadas por sua eficiência em uma ampla gama de cultivares e são amplamente adaptadas às condições locais. A multiplicação dos micro-organismos se realiza em etapas sucessivas, utilizando bioreatores de até 1.500 litros e são vendidas em meio líquido, né? E a legislação do Mercosul exige uma concentração de 10⁸, né, bactérias por grama. Com mapeamento genético, né, do Rhizobium ethyli, né, e do Gluconacetobacter diazotróficos, né, a biotecnologia moderna começa a se inserir nesse campo. No entanto, até o presente, a indústria baseia a produção de micro-organismos nas tecnologias fermentativas. Então, a gente pode explorar, né, o genoma dessas bactérias que são isoladas do solo e utilizadas na indústria para melhorar, então, né, a eficiência no processo de produção. A gente pode estudar, então, por exemplo, essa bactéria tem um genoma de 6 milhões de pares de base, conteúdo de G6 de 60%, né? Ela produz cerca de 6 mil regiões codificantes, né? Então a gente pode estudar qual que é a função, né, desses genes e aprimorar o processo industrial. E esse aqui é o Gluconocetobacter diazotróficos, né? Uma outra bactéria também teve o seu genoma sequenciado, ela tem um genoma menor de 4 milhões de pares de base, conteúdo de G6 de 60%, e em torno de 4 mil genes, aqui quase 4 mil genes. Então, novamente, a gente pode estudar esses genes e ver aqueles que estão diretamente relacionados ao processo, né? E aí, estudando esses genes, a gente pode melhorar, então, o metabolismo do micro-organismo para produzir mais o subproduto desejado. Tá ok, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Seguem algumas sugestões de leitura, né? Então, novamente, o livro da biotecnologia ali já atualizado na versão de 2016, né? Alguns artigos aqui, sites, né? Gostaria de agradecer a atenção. Se tiverem qualquer dúvida, podem me enviar por e-mail ou através do grupo do WhatsApp, né? Então, até a nossa próxima aula.